Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a transmissão das características genéticas, tá? Vamos falar sobre a variabilidade genética e hereditariedade, comentando um pouquinho sobre as ideias de Mendel. Antes da gente comentar um pouquinho sobre as ideias de Mendel, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre as ideias pré-mendelianas. O que são essas ideias pré-mendelianas? Nós vamos trabalhar com um tópico chamado classificação das características humanas. A gente tem que compreender que todas as características de um ser vivo, elas podem ser ou genética, ou hereditária, ou congênita, ou adquirida. Como que a gente classifica uma característica genética? A característica genética, pessoal, é aquela característica que é transmitida através do nosso DNA. Ou seja, são aquelas características já determinadas no DNA do indivíduo, tudo bem? A característica hereditária é aquela característica que vai passar de geração para geração. Ou seja, os nossos pais, por exemplo, transmitem algumas características para nós. Então, as nossas características, elas são transmitidas de geração para geração. Tá? De uma geração para outra. Já a característica congênita é aquela característica que a gente possui desde o nosso nascimento, ou seja, todas as características presentes desde que a gente nasça, tá? Desde o nosso nascimento. A característica adquirida é aquela característica que, como o próprio nome fala, né, é aquela que nós adquirimos com o tempo. Ou seja, aquilo que não nasceu com a gente, que nós não herdamos dos nossos pais e não está presente na nossa genética, no nosso DNA. É aquilo que a gente adquire com o tempo. Coloquei 2 exemplos aqui para a gente conseguir diferenciar um pouquinho. Quando eu falo em classificação das características, uma característica ela não precisa ser necessariamente só genética, só hereditária, ou só congênita, ou só adquirida. Vamos pensar aqui na coloração dos olhos. Ó. A cor dos nossos olhos pode ser genética? Pode, claro, porque é uma característica presente no nosso DNA. Então, a cor do olho, ó, pode ser tanto genética, vamos ver se dá mais alguma coisa. Pode ser hereditária, ou seja, a cor dos nossos olhos pode passar de geração para geração. O meu olho, será que ele veio do meu pai ou da minha mãe? Sim, então a minha característica da coloração do olho também é hereditária. Congênita, eu nasci com a cor do meu olho? Sim, a característica congênita também cabe aqui, ó. Então, nós também nascemos com uma determinada coloração dos olhos, tudo bem? Então, coloração dos olhos, genética, hereditária, congênita. Pode ser adquirida, gente? Adquirida, não. Nos meios normais, nós não temos aí uma mudança, né, de coloração do pigmento normalmente do nosso olho. Então, cor do olho só pode ser genético, hereditário e congênito, tudo bem? Agora, a gripe. A gripe vem do nosso DNA? Não. A gripe é transmitida de geração para geração? Não. Nós nascemos com a gripe? Também não. A gripe, ela é o que, então? Adquirida. Então, gripe é uma característica adquirida. Tudo bem? Então, aqui é uma maneira da gente classificar as características humanas. Na atividade de vocês possuem alguns exercícios para que vocês possam compreender, né, e testar aí o conhecimento de vocês dentro desse assunto aqui. Tudo bem? Qualquer dúvida podem aí vir a me perguntar.